nossos pecados, libera-nos para viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Glórias a Deus. Essa noite eu quero falar sobre fé, mas eu quero falar sobre uma parte da fé em que muitas das vezes nós sempre ouvimos palavras de fé relacionada a milagre, não é verdade? Muitas das vezes nós oramos e pensamos na palavra fé como preciso de fé para que algo seja feito, preciso de fé para que o impossível se realize, preciso de fé para que aquele enfermo seja curado. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma fé que transforma. Quantos aqui estão dispostos a ser transformados pela fé aí? Amém? Vamos ler a Bíblia? 2 Coríntios 3:1. Segunda Coríntios 3:1 diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Tem um barulho aqui, irmão, algum microfone, alguma coisa ligada aqui, bem alto. Amém? Vamos ler de novo? A partir do verso 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração humano. Tal é a confiança que temos de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Essa palavra aqui é Paulo dizendo, ele começa dizendo à igreja de Coríntios, aos membros da igreja, que eles são cartas vivas, ou seja, eles são, através das atitudes dele, eles são a carta que aqueles que não entram na igreja conseguem ler. E a maior expressão de que uma igreja é saudável é saber o nível de quem a congrega. Pastor, mas se a pessoa for para a igreja há um tempão e ela não prestar, não fizer um monte de coisa errada, a igreja também não? Não. Eu estou querendo te dizer que, na maioria das vezes, a igreja, ou seja, o membro que está na igreja, ele é a expressão da igreja que ele congrega. Ou seja, um filho é a expressão da educação que ele recebe do pai dele e da mãe dele, amém? Até um certo momento, o pai e a mãe vão educá-lo. Se quando ele crescer, ele se corromper ou se desviar, isso aí infelizmente é um desvio de caráter que ele teve. Mas na maioria das vezes, um filho, uma filha vai seguir os exemplos dos pais. Quando os exemplos são negativos, o que é que faz com que esses filhos não sigam esse exemplo? A presença de Deus, a vontade de caminhar nos caminhos de Deus vão fazer com que eles não sigam os mesmos exemplos. Vou citar um aqui. Eu, pastor Diogo, o meu pai agredia a minha mãe, o meu pai usava droga. Eu passei por essas questões no momento da pré-adolescência para a adolescência. Vim para a juventude. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu não segui o exemplo do meu pai. Mas quem é que fez isso? O próprio Espírito Santo, que escreveu as cartas no meu coração. O próprio Espírito Santo que me moldou, teve misericórdia de mim e me levou para um novo caminho. Então, se está errado, só quem pode dar jeito é o Espírito Santo de Deus.
Só quem pode nos colocar de volta em uma rota é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando for mais tarde, mesmo quando ele estiver mais velho, ele não vai se desviar. Mas pastor, eu conheço um monte de filho de pastor que está vivendo no mundão, hoje em dia. Eu quero dizer para você, ele está vivendo no mundão não por causa da instrução que ele recebeu errada, ele está vivendo no mundão porque ele escolheu. Em todo momento o Espírito Santo não vai nos acorrentar como o diabo faz. Ele vai sempre nos sugestionar algo, ele vai sempre nos mostrar algo, ele vai sempre, de alguma forma, mostrar para nós o caminho que é verdadeiro, o melhor caminho, a melhor escolha. Mas como eu disse, quando nós nos tornamos adultos, ou seja, dono do próprio nariz, como diz por aí, nós vamos acabar tomando as nossas decisões. Mas pastor, mas a palavra não fala que não se desvia? A palavra também revela que ele morreu para nos salvar, mas nem todos vão ser salvos, porque vai estar sempre ligado ao livre-arbítrio, vai estar sempre ligado às nossas decisões, amém? Não tem como alguém que se desvia receber o mesmo fim de alguém que é fiel até o final. Não é sobre Deus preferir mais os santos do que os ímpios. Deus ama todos de forma igual. A diferença é que quando nós nos posicionamos no caminho de santidade, nós vamos desfrutar de forma plena do que o Pai tem para nos oferecer, enquanto aqueles que preferem os prazeres do mundo vão desfrutar do que o diabo tem para oferecer. Geralmente aquilo que Deus tem para nos oferecer é totalmente contrário do mundo, é totalmente contrário do que o mundo aí fora oferece. Vou citar um exemplo. O que para nossos jovens aqui ontem foi um prazer, foi uma coisa linda, maravilhosa, no final do culto. Eles começaram a fazer trenzinho lá na igreja e pular. Para o jovem do mundo aquilo é careta. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus e falamos: Senhor, derrama em mim uma transformação, o Espírito Santo, ele troca os desejos do nosso coração. Os desejos carnais são trocados por desejos que nos levam para próximo dele, para perto dele. Os desejos carnais são trocados por desejos que nos edificam. Sabe, talvez pessoas aqui falavam muito palavrão antigamente, muito, e hoje em dia quando alguém fala palavrão do lado dela, chega a dói o ouvido. Acontece isso com alguém aqui? Hoje em dia você não se vê mais falando palavrão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele atuou na tua vida, transformando e te dando um novo estilo de vida, amém? Essa fé que transforma, essa fé que traz transformação, viver essa vida de fé que transforma, é partir para um novo estilo de vida. Porque, como eu disse aqui no começo, não é que é fácil, mas é simples entender. Eu preciso de uma fé efetiva. O que é isso? É uma fé que tem logo uma resposta, mediante uma situação. A pessoa está doente, eu oro por ela para que ela seja curada, e a minha fé é que ela seja realmente curada. Só que quem libera uma oração de fé efetiva, ou seja, esperando que seja feito, é necessário que o outro lado tenha um outro tipo de fé, reativa, que é pouco falada, mas é muito simples e muito vivida. Nós somos movidos pelos dois tipos de fé. O que é uma fé reativa? É uma fé que espera uma palavra e fala: como que eu reajo depois que é liberada uma palavra do altar? A fé, ela está envolvida em coisas a serem feitas, mas ela também está envolvida em como que eu reajo a coisas que são feitas. A fé, ela está envolvida em eu orar para que você seja curado, mas também está envolvida em você receber a oração e como que você reage a essa oração. Ou seja, eu preciso ter uma fé que me faça reagir de forma positiva, que me faça viver o milagre. Eu preciso ter uma fé que me faça reagir às afrontas do diabo. Eu preciso ter uma fé que me faça ficar ligado quando eu
estou fazendo aparentemente tudo certo, estou no caminho certo, mesmo assim acontecem coisas horríveis. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem andado no caminho correto, e algumas coisas têm dado errado, eu quero te dizer, não estão dando errado, estão dando certo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Ainda que nós não venhamos entender, se você está no caminho certo e aparentemente está dando tudo errado, eu quero te dizer que está dando tudo certo. Porque não acontece nada se não for da vontade, do desejo do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Você pode estar no maior caos, no mínimo Deus está permitindo um caos para te amadurecer. Você pode estar passando no maior momento, no pior momento de humilhação que você já viveu na tua vida. No mínimo Deus está permitindo isso para você acordar de uma vez por toda e entender que você não depende de homens. Você depende tão somente da poderosa mão dEle, daquele que te criou, daquele que já te viu no futuro, daquele que desenhou a tua história, daquele que é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu e não o que os outros prometeu. Na verdade, o que nos desestabiliza é quando nós estamos vivendo uma vida em que as coisas estão muito certinhas, muito alinhadas, e que promessas de homens se cumprem, e é como se nós falássemos assim: agora eu não preciso mais que as promessas de Deus se cumpram, do jeito que está aqui está tudo bem. Só que as promessas, aquilo que o homem nos dá, é passageiro. Deus, Ele é capaz de realizar o que é para essa vida, mas também Ele já realizou o que é para uma vida eterna. Então, quando nós estamos alinhados a viver de acordo com aquilo que Deus quer, e nós pedimos para o Senhor: Espírito Santo, coloque em mim uma fé que me faça eu andar na direção de uma transformação. Que transformação é essa? A transformação de mente, a transformação de estilo de vida. Eu preciso pedir para o Espírito Santo fazer oração e falar: Senhor, é muito confortável do jeito que eu estou aqui hoje, mas em nome de Jesus, coloque em mim uma fé que deseje mudar, uma fé que me impulsione a mudar. Exemplo, se eu falo assim: hoje, às 20 horas, vai ter um culto de cura de enfermidades aqui nesse lugar. A primeira coisa que nasce no teu coração, onde você está, é uma fé reativa. Eu preciso reagir a isso. Eu preciso ir lá naquele lugar. Eu preciso ir lá porque eu sei que a cura está naquele lugar. Mas se talvez fizéssemos assim: hoje, às 20 horas, nós vamos ter aqui um culto de transformação de caráter e confissão de pecado. Ia ser brabo, né, irmão? Hoje, quem for para a igreja às 20 horas, vai ter um momento de confissão de pecado. Vai passar no telão o teu pecado. Só que depois que passar no telão, vai vir uma glória de Deus sobre a tua vida, e você vai viver o extraordinário de Deus. Poucos de nós estaríamos dispostos a isso, talvez nenhum de nós estaríamos dispostos a isso. A esse tipo de fé, que sabe que nos leva a enfrentar algo, para recebermos o principal, que é a transformação de Deus. É como se nós estivéssemos preocupados muito mais em viver e desfrutar de uma fé que vai nos levar a nos parecer com Ele, do que apenas uma fé que vai nos fazer operar maravilhas e milagres. Porque nós não existimos simplesmente para operar maravilhas e milagres. Nós existimos para ser cartas vivas, essas que Paulo fala aqui na palavra de Deus. Talvez pessoas lá fora não vão ler a Bíblia em nenhum momento da vida delas. Nunca leram, nunca abriram uma Bíblia. E nós vamos precisar ser essas cartas vivas, a Bíblia que eles não leram. É como se ele olhasse para você e falasse assim: cara, eu não sei que religião que ele é não, mas ele é muito gente boa. Eu sinto uma paz quando estou perto dele, sinto uma paz quando estou perto dela. Sempre que eu estou triste, essa pessoa tem uma palavra que
não é confortável, porém me conforta. Essa pessoa tem uma palavra que entra amargando, mas dentro do estômago vira o quê? Um favo de mel. Essa pessoa tem uma palavra que não é muito confortável não, mas todas as vezes que eu ouvi a palavra que ela tinha para mim, eu fui para um próximo nível. Eu levantei a cabeça e dei sequência no próximo nível. Você precisa, irmão, se relacionar com pessoas que quando você estiver no pior momento da sua vida, não vão lamber a sua ferida. Pastor, estou desesperado, não sei o que eu faço da minha vida. Ai, pastor, meu Deus, não sei o que. Aí chega alguém do teu lado para te consolar e fala assim, não fica assim, ai. Aí você pensa assim, ai, ela chorou comigo, ele chorou comigo, ai, que beleza. Não, sai fora. Você precisa de gente que vai estar do teu lado e falar assim, meu irmão, acorda, agora é a hora de você exercer a tua fé. Eu estou aqui contigo, você não está sozinho, tá? Você toma vergonha na sua cara, olha o que você está errando, olha o que você está falhando, mas aprende uma coisa, agora é a hora de você exercitar a sua fé. O pastor André Câmara fala uma coisa muito interessante. Ele fala que na hora da prova, não tem nenhum professor que fica falando na sala de aula, é verdade ou não é? Ele fica como? Em silêncio, vendo o quê? Você fazer a prova. Na hora da prova, não é para ouvir Deus. Na hora da prova, é para exercitar o que você aprendeu enquanto você antes estava ouvindo Deus. Então, quando eu falo de exercer a fé, é agora que eu estou no pior momento da minha vida, é necessário que eu tenha pessoas do meu lado, é necessário que eu me relacione com pessoas que, ao invés de lamber a minha ferida e me jogar no inferno, vão ter pessoas do meu lado que vão apontar o meu erro com amor, me exortar com amor e falar, ó, você não está sozinho, levanta essa cabeça, o que você está fazendo no tempo que era você estar na igreja jejuando, orando, tendo teu devocional, você não fez? Então é para você aprender que da próxima vez você tem que passar a fazer. Então você não está sozinho, levanta essa cabeça, exercita essa fé, Deus é contigo e vamos embora. Esse é o tipo de gente que tem que caminhar com a gente, irmão. A gente não precisa de nenhum consolador que tenha a resolução dos problemas só com palavras bonitas, não, meu irmão. Nós precisamos de gente do nosso lado que nos leve, que forje o nosso caráter e nos leve a pensar, a meditar e a querer se parecer com Jesus. O que aconteceu quando Jesus estava prestes a viver o propósito da cruz? E Pedro chegou para ele e falou, não, como é que pode? Vão levar meu Messias, meu Senhor, calma aí. E o que foi que Jesus falou? De que Jesus chamou Pedro? Você está entendendo? Existem consolos que vêm na hora errada para a nossa vida, irmão. Quando nós estamos diante de chegar na hora da nossa cruz, no momento da nossa maior renúncia, para nós vivermos o melhor tempo da nossa vida, tem pessoas querendo nos consolar, quando na verdade tinha que ser pessoas que estariam intercedendo por nós. Então essa fé, muitas das vezes, quando você orar para Deus e falar, Senhor, coloque em mim, cria em mim uma fé que está disposta a me transformar em alguém que se pareça com Jesus. Deus vai criar situações que com certeza não são pessoas que vão te nanar, te mimar. Mas Deus vai colocar pessoas que vão te ajudar a você crescer. Quando um pastor chega e chama a tua atenção e fala algo, meu irmão, você pode ter certeza absoluta que não é para te ferir, que não é para te machucar, não, em nome de Jesus, abre a tua mente. Como que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo, pastor? Geralmente ele vai falar algo que você não está afim de ouvir. Geralmente é uma voz desconfortável. Mas ele não é o consolador? É o consolador, mas tem tempo para todas as coisas. Se você está errado, você precisa ter consciência que você está no erro. Como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo querendo te consolar? Ah, e esse errinho que você cometeu, não. O mesmo Espírito que consola é o mesmo que exorta. E a palavra geralmente quando se está num erro é uma palavra de confronto.
Então a mesma fé que me faz ouvir o Espírito Santo me mandando ir, é a mesma fé que precisa me fazer ouvir e obedecer o Espírito Santo mandando eu parar. Não adianta eu querer ser cheio de amor e vazio de perdão. Não adianta eu querer ser muito amoroso com as pessoas da rua e o cão chupando manga em casa. Somos tendenciosos a fazer isso? Sim, porque nós somos podres. Sem a presença de Deus, nós somos podres. O ser humano é ruim por si só. E o que nos faz melhorar cada dia é imergir na presença do Senhor Jesus. Um dia de cada vez. O Espírito Santo de Deus, ele anseia em nos usar para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele anseia em que nós venhamos nos colocar numa posição de sermos transformados pela glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quando nós estamos vivendo essa fé que transforma, nós temos pensamentos diferentes, nós temos audição diferente, nós temos o falar diferente, nós temos sentimentos diferentes. Porque, vamos falar sobre o ouvir. Alguém libera uma palavra de maldição contra a tua vida. Você é uma pessoa que caminha com Deus, que entende a presença do Espírito Santo, que entende quando já é o Espírito Santo, entende quando já não é o Espírito Santo. Alguém liberou uma palavra dentro de você, como que você vai ouvir isso? Uma fé que já tem te transformado. Eu repreendo em nome de Jesus, que seja feita na minha vida a tua vontade. Eu repreendo qualquer palavra negativa ao teu propósito na minha vida. Ah, pastor, mas eu que sou novo convertido, que não entendo nada, não sei quando é o cão, quando é o céu. Falou para você que você vai ganhar $1 milhão. Senhor, em nome de Jesus, se $1 milhão me afastar da tua presença, eu não quero. Senhor, em nome de Jesus, tudo que Ele falou para mim, eu não entendo muito, não sei se foi Deus ou se foi lá embaixo. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer, Senhor, que se essa palavra for para o cumprimento da tua promessa na minha vida, que assim seja. Se não for, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Que isso, pastor, mas tem que ser? Não, tem que ser, porque nós temos que andar vigilantes o tempo todo, meu. Tem gente que é usada pelo inimigo para nos distrair com promessas que Deus não está no negócio. E nós estamos vivendo uma vida muito intensa, na qual nós não podemos nos distrair com nada. Não podemos nos distrair com palavras maravilhosas e nem com palavras de maldição. O dia bom não pode te parar, o dia mau também não pode te parar. A promessa que Deus libera sobre você não pode te fazer parar. A maldição que o inimigo talvez libere sobre a vida de alguém não pode fazer ele parar. Você está entendendo? É como se Deus está derramando algo sobre você. Você fala, eu quero mais, Senhor, mas manda mais, que eu vou continuar andando. Foi o que eu falei quarta-feira passada. Uma promessa maior, a maior promessa. É para lá que nós estamos indo. E nós só vamos conseguir viver uma vida em que nós teremos estrutura para sermos cartas vivas para quem precisa, se nós vivermos e pedimos ao Senhor para que nós venhamos viver essa fé que nos faz declarar uma cura, mas também essa fé que nos faz renunciar todos os dias. Senhor, eu tenho fé, eu vou recusar essa proposta, porque eu sei que o Senhor tem algo muito maior para mim, eu sei que tem uma eternidade me esperando, eu sei que tem uma nação querendo ler em mim a Bíblia que eles não leram ainda, uma Bíblia que o Espírito Santo escreve na minha vida que não é o que eu quero, é o que eu preciso. Amém? Amém, igreja? Então não é sobre o tamanho, é o quanto nós exercemos daquilo que Deus já depositou em nós. Não é sobre o tamanho da fé que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem, porque todos nós
em plena quarta-feira, depois de um dia de trabalho, depois de um dia talvez que você foi afrontado, depois de um dia que você talvez foi humilhado, depois de um dia que talvez você recebeu um grande presente ou uma má notícia, não importa, você está aqui nessa noite, tem algum pedaço, algum tamanho de fé dentro do teu coração. A sua vida, só da sua vida não está da maneira que você quer, e você continuar caminhando e olhando para o alvo que é Jesus, existe uma fé no teu coração. E o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer nos ajudar, Ele quer forjar em nós um caráter igual de Jesus, para que nós possamos ser aprovados no exercício dessa fé. Ele quer nos ensinar a usar a fé que nós temos. Ele quer nos ensinar a usar, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé é capaz de mover montanhas. Aí você fala assim, pastor, mas como que o tamanho da fé não tem sentido? Como que o tamanho da fé não é tão importante, pastor? Se quando Pedro afundou no mar, Jesus falou que ele era um homem de pequena fé. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês: quem queria ter uma fé do tamanho da de Pedro pequena, para andar aquilo tudo em cima da água e não afundar? Não foi o tamanho da fé, foi a fé que ele deixou de exercer, irmão. Enquanto ele tinha pequeno, ele estava caminhando. Quando ele começou a olhar para o redor, para a tempestade, para o vendaval, para tudo, ele deixou de exercer a fé pequena que fez ele andar o que ele andou sobre a água. Se ele continuasse exercendo aquela mesma fé, ele ia lá bater um papo com Jesus no alto mar, ia ficar lá. Mas quando nós temos até fé, mas nós muitas das vezes não conseguimos exercer essa fé que outrora era tão exposta para todos verem, porque nós estamos no pior dia da nossa vida, no pior momento da nossa vida. Deus muitas das vezes nos permite passar em desertos e em tempestade, para que nós venhamos ficar não cauterizados, mas para que nós venhamos aprender, amadurecer. Cada vez mais que nós entramos num deserto e sabemos que saímos, cada vez mais isso vai se tornando, sabe o quê? Quando você entrar no deserto, você vai falar já assim, ó, já sei que eu estou para viver a melhor temporada da minha vida, tem maior tempestade vindo aí. Você vai até chorar, você vai sofrer, você vai desabafar, você vai desabar, mas você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, Ele quer nos ajudar a melhorar cada dia. Ontem, quando nós estávamos lá, nossa, parece que a gente foi teletransportado, irmão, porque foi muito rápido tudo, foi muito doloroso tudo que os pastores, passaram de luta, de guerra, de fazer aquilo acontecer, do Paulo, pastor Assis, de cada gota de suor derramado naquele lugar, de esforço, foi muito, mas foi muito rápido, irmão. E sabe o que eu achei lindo ontem? Entrou uma irmã, uma mulher na igreja, e aí nosso irmão André Monteiro estava lá na recepção. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, é a primeira vez que a senhora vem aqui. E ela falou assim, olha, eu tenho acompanhado desde o início isso aqui da janela do meu apartamento, que é aqui em frente, e me deu uma grande vontade de eu entrar hoje aqui nesse lugar. Sabe o que isso significa? Que a família Vida Nova Recreio, assim como a família Vida Nova Inhaúma, que já tem sido há muitos anos, já se tornou uma carta viva. Não precisou ninguém evangelizar ela e buscar, não. Apenas com os olhos dela, ela viu que aquele lugar era um lugar de milagres. E ontem, eu acredito que ontem, quando ela entrou, que ela conheceu a história, que ela viu o testemunho no telão, misericórdia, ninguém tira aquela mulher de lá mais. E as pessoas vão entrando, vão tendo suas vidas transformadas e vão se tornando cada vez mais cartas vivas, as cartas escritas pelo Espírito Santo que o mundo precisa ler.
Em nome de Jesus eu declaro um novo tempo sobre essa igreja, em que nós seremos lidos por pessoas necessitadas. As pessoas mais doentes, mais problemáticas vão enxergar em nós um caminho para Jesus. Vão enxergar em nós algo diferente, uma palavra que elas necessitavam. Vão enxergar em nós assim, olha, eu quero ter essa alegria que essa pessoa tem, porque pelo que eu a conheço, ela tem passado muitas lutas, mas ela não desiste, ela está sempre com um sorriso no rosto, ela está sempre brincando, ela está toda quebrada, mas ela tem uma palavra de vida para quem precisa. Porque, meu irmão, está tudo bem com você, e alguém te ligar pedindo ajuda, e você liberar uma palavra, amém, isso é normal. Agora você está todo quebrado, e você ainda assim se deixar ser usado pelo Espírito Santo, para transformar a vida de pessoas, isso aí é o extraordinário. Você acha que como que Deus fica dos altos céus, vendo alguém que está passando por injustiça, alguém que está quebrado, alguém que está sofrendo, alguém que está triste, alguém que está desesperado, se levantando e colocando, usa-me a mim, Senhor. Sabe por quê? Isso aí confunde o inferno, porque a palavra de Deus diz assim, ó, resistir ao diabo e ele, como é que é? A resistência nos remete a entender que resistência é o quê? Fazer força contra. Ele vem a primeira vez e tenta te desestabilizar, te arrancar da igreja, não consegue. Tenta a segunda vez e não consegue. Tenta a terceira vez e quase consegue, mas não consegue. Sabe o que ele fala? Vamos partir para outro, que esse não dá mais. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquilo que tem sido hoje a maior luta para te afastar de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje, ele sela sobre você uma unção de resistência. O diabo não vai mais te tentar nisso aí que você está lutando tanto. Amém? Você recebe? Eu declaro em nome de Jesus que essa luta que você está tendo aí de resistência, de ceder, de se desviar, de sair da presença de Deus, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo derrama uma unção de indesistência sobre você. E você não mais vai ser tentado nessa área, em nome de Jesus. Eu declaro liberdade no Espírito sobre a tua vida. Eu declaro que nada mais vai ser como antes, depois dessa noite. Irmãos, em nome de Jesus, a tua expectativa precisa estar lá em cima. Não é porque estou eu aqui falando, não. Poderia ser qualquer um dos nossos pastores aqui. É porque tem a palavra do Senhor que está sendo liberada nesse lugar. A tua expectativa precisa ser o seguinte: hoje não é apenas uma quarta-feira comum. Hoje é o dia que eu estou sendo selado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia em que eu vou viver a melhor quarta-feira da minha história. Hoje é o dia que eu vou viver o melhor de Deus na minha história. E o que eu quero te ensinar com isso? É que a melhor quarta-feira, o melhor dia, a melhor noite que o Espírito Santo pode nos oferecer, não está relacionado à vida financeira, entendeu? Não está relacionado a um carro que vai chegar, mas em nome de Deus está relacionado a uma vida de salvação, está relacionado a uma vida de transformação de caráter, está relacionado a uma vida de renúncia. Você vai renunciar às coisas do mundo, e ao invés de sentir dor, você vai sentir prazer. Amém? Às vezes a pessoa está passando mal, e ela vai lá e toma aquele chá de boldo. Meu irmão, aquilo ali acho que vai ter no inferno o tempo todo, no lugar da Coca-Cola. Nossa, eu chego em casa passando muito mal, já passo assim na entrada de casa, pego lá as folhinhas, já vou para a pia amassando. Aí Lô fica olhando para mim, amassando, boto na água, e aí quando eu quero mais rápido, boto no liquidificador, e aí coo e bebo assim, meu irmão, nossa, mas daqui a pouco eu estou bom, daqui a pouco eu estou aliviado, daqui a pouco eu estou livre para comer mais. Amém. Amém? A gente lá atrás falou em línguas. A Bíblia diz, irmãos, que o justo ele viverá pela fé.
A Bíblia também diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Pastor, eu tenho fé, mas pega isso aqui. Esse dia eu estava conversando com alguém sobre isso. Foi algum dos pastores. Precisamos ter fé, amém? Mas qual o tipo de fé? A fé com contentamento. O que é isso, pastor? Eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é soberana sobre qualquer coisa. Eu preciso ter fé para falar: Senhor, em nome de Jesus, meu ente querido, meu parente, seja lá quem for, ele está enfermo, mas em nome de Jesus eu declaro cura sobre a vida dele. Porém, que seja feita a tua vontade. Se nós pararmos para pensar, desde o início de todas as coisas, tem o que seja feita a tua vontade. Jesus falou: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, entretanto, seja feita sua vontade. Então, a fé que chama a atenção de Deus não é uma fé de filho mimado. O que é fé de filho mimado? Eu tenho fé, eu dou meu dízimo, eu oferto, eu ajudo lá na igreja, eu tenho fé, eu tenho fé e vai ser feito, hein? Não. A fé que agrada a Deus é a fé que entrega o controle na mão de Deus. É por isso que a nossa oração, mediante a algumas coisas, precisa ser totalmente de forma intencional. Quer ver? Vou te dar um exemplo de uma oração intencional. Talvez pastor, mas e se eu só falar da boca para fora e dentro do meu coração não estiver ardendo essa oração? Você vai começar a pedir o Espírito Santo para as tuas orações serem conforme a vontade de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo, ele faz tudo dentro de nós, irmão. Tu acha que tu veio para a igreja porque tu é bonzinho? Foi o Espírito Santo que fez você vir. Como eu falei, a palavra de Deus, ela realiza, o poder de Deus, ele realiza o querer e o efetuar. Você quis vir para a igreja, ei, quem te fez vir? Espírito Santo. Não foi você. A palavra diz que ele realiza em nós o querer e o efetuar. Então, um exemplo de uma oração inteligente e intencional: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu tenho vindo para a igreja de ônibus, tem dia que o ônibus não passa, eu volto para casa. Em nome de Jesus, Senhor, me entrega um carro na minha mão, faz alguma coisa, dá uma palavra a alguém, me dá inteligência para eu trabalhar, para eu elaborar alguma coisa, abre as portas para mim, para eu ter um carrinho, porque, Senhor, em nome de Jesus, esse carro não é meu, esse carro é teu, eu vou usar ele na tua obra, eu vou dar carona para o irmão. Senhor, pode ficar tranquilo, quando tiver uma poça na rua, eu não vou passar na poça para molhar os outros, Senhor, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? As nossas orações precisam estar alinhadas com o reino de Deus. As nossas orações precisam pedir coisas a Deus que está relacionada a abençoar pessoas. As nossas orações e as nossas motivações, as motivações do nosso coração precisam ser motivações que fluem em Espírito Santo de Deus de nós, que fluem em unção de nós. Não tem que ser da boca para fora. Espírito Santo, forge o teu caráter em mim. Eu estou pensando umas coisas aqui erradas. Tira esse pensamento de mim em nome de Jesus. Olha, Senhor, na verdade eu estou pedindo um carro que é para me tirar a onda com aquele irmão lá que não me dá carona. Eu quero um carro melhor do que o desse. Você está lascado, meu irmão. Você não vai ganhar nem uma bicicleta. Ou se você não abrir o olho, o cão vai arrumar um jeito de botar um carro na tua mão para tu se estragar mais ainda. Você está entendendo? Você precisa fazer uma oração intencional, uma oração inteligente, que esteja alinhada com a palavra de Deus, com a presença de Deus, esteja alinhada com o maior propósito de Deus, que é abençoar pessoas. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Nós queremos viver pela fé, nós queremos viver uma fé de milagres, mas muitas das vezes nós rejeitamos uma fé que muda o nosso caráter. O Espírito Santo sonda no teu coração, ora por aquele enfermo agora, que eu declaro que ele vai ser curado. Te dá um comando às vezes, sabe? Uma vez eu estava numa igreja, tinha acabado de ministrar, estava naquele momento assim, do final ali, de orando. O Espírito Santo falou assim, no meu coração assim,
e no meu ouvido também, porque foi muito audível, e falou assim: ora agora por cura. Eu falei: meu Deus. Ele: ora agora por cura. E eu orei 15 segundos mais ou menos. Eu falei assim: em nome de Jesus, se você puder botar a mão agora na tua enfermidade, você coloca a mão agora na tua enfermidade, e eu declaro que o espírito de enfermidade bate em retirada agora, receba a cura. Acabou. Aí eu falei: Senhor Jesus, falei: Espírito Santo, fiz o que o Senhor mandou, mas não estou vendo nada aqui, não estou vendo nada, nada. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, amém. O Senhor mandou fazer tal. No outro dia eu recebi um testemunho de uma menina que estava uma semana de cama, com muita dor no corpo, vomitando, e ela não fazia nada, a casa dela estava de cabeça para baixo. E aquela noite ela falou que algo atraiu ela para a igreja. Ela é membro da igreja e ela foi para a igreja se arrastando, e quando chegou lá, na hora que eu orei, ela sentiu um calor muito grande nessa região, muito pegando fogo, e ela foi. No caminho dela indo para casa, ela já estava se revigorando, sentindo bem. E no outro dia ela dormiu, e no outro dia, quando ela acordou, ela fez uma maior faxina na casa dela, e ela mandou aquele áudio fazendo a faxina para o pastor da igreja. Então eu quero te dizer, irmão, não foi o pastor Diogo, amém? Foi o servo pastor Diogo. O Espírito Santo é que fez, irmão. Essa mesma fé que nasce no nosso ouvido quando nós ouvimos Deus falar para que alguém seja curado, e nós falamos: levanta aí, vou orar por você aí em nome de Jesus. Essa mesma fé que você ouve, essa mesma ousadia que você tem para fazer algo que Deus te manda relacionado a um milagre, precisa ser também a mesma fé que te faz falar assim: eu não vou fazer isso, porque eu tenho fé num Deus a quem eu sirvo. Quando nós estamos com a corda no pescoço para pagar uma conta, seja lá o que for, o diabo ele passa 1000 situações na tua cabeça para você se livrar daquela dívida. Ele te faz 1 milhão de propostas. Pessoas são enviadas pelo cão para te fazerem propostas que vão te sanar aquele problema, mas vão te fazer quebrar princípios. E é nesse momento que você precisa exercer um outro tipo de fé, que é: eu não vou quebrar princípios para que eu seja sanado desse problema. Eu não vou quebrar princípio para pagar isso não, porque o meu Redentor vive, e por minha causa Ele se levantará. Uma fé que vai causar em nós uma reação. Ter fé para orar por alguém, irmão, amém, é muito bom e importante, mas quando você recebe um tapa na cara, você precisa ter uma fé que vai te fazer reagir como Jesus reagiria. Você tem todas as coisas nas tuas mãos para retribuir da mesma forma, mas você fala assim: a minha luta não é contra a carne, a minha luta é contra potestades do mal. Meu negócio não é com o ser humano, meu negócio é com Deus. Meu negócio não é ser aprovado aqui na terra. Meu irmão, se falavam mal de Jesus, tu imagina de você, de nós. Se denegriam, chamaram Jesus de Lúcifer, de Satanás, de demônio. Imagina o que vão falar da gente, irmão. Sabe o que você faz com isso? Coloca na cruz. O erro dos outros não pode fazer errar, o pecado do outro não pode fazer pecar, a falta de amor do outro não pode diminuir